It's been nearly 30 years since you've started Apple. Did you ever think of giving up? There were moments where it was pretty tough. There have been moments, but no, I don't think so. I don't think so. The first year or two was the hardest. The most important thing, though, I think, is that if you're going to start something new, you have to feel passionate about it, because it's really hard. It's so hard to start a company. You have to work so hard that if you're not passionate about it, you'll give up. And most of the difference between people that succeed and people that don't is the people that don't give up. They give up sooner than the people that succeed. E aí, já parou para pensar que o fracasso muitas das vezes vai ser o teu próximo passo para o sucesso? A gente aprende muita coisa com isso. O que muda do teu fracasso, do meu fracasso, é o que a gente aprende com isso. O que eu aprendi com isso. O que você deve aprender com isso. Eu vou te passar isso nesse vídeo. Eu vou te ensinar. Eu vou passar todo o conhecimento que eu aprendi com isso. E tenho certeza que você vai ter uma virada de chave muito grande. Valeu! E aí, já parou para pensar que o fracasso muitas das vezes é a porta de entrada para o sucesso? Realmente, se a gente parar para pensar, eu já fracassei, você já fracassou, mas o que a gente faz diferente é o que muda tudo. A gente às vezes tem que abraçar o fracasso. E muitas das vezes o fracasso ele traz uma bênção tão grande quanto a vitória. A gente aprende com o fracasso, a gente aprende com a derrota, com as adversidades e vence. É muito mais, como que eu posso explicar para vocês? Mas o aprendizado que a gente tem com o fracasso, passando por todos os problemas, adversidades, muitas vezes até de abrir o próprio negócio, toda aquela sabedoria vai levar a gente mais longe. Então, a primeira fala, ela já diz tudo já sobre o vídeo. E às vezes tu já pode até sair do vídeo já por ter recebido essa palavra. Mas eu acho que é muito mais importante eu vim aqui passar para vocês um pouco da minha trajetória e porque quando eu descobri isso, quando eu descobri que o fracasso era o próximo passo, o meu próximo passo seria o sucesso depois do fracasso, tudo mudou. E tudo mudou depois de eu ler o livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. E esse livro, ele me trouxe muitas perguntas que eu me fiz por dias até realmente entender esse assunto, sabe? E se tu parar pra pensar e ver os grandes empresários, os grandes donos de empresa, normalmente todos fracassaram, estiveram no fundo do poço e depois criaram as big techs, que a gente pode assim dizer, e são milionários, bilionários. Eu estou muito longe disso ainda, mas a gente tem que aprender com isso. E mais ou menos um ano e meio atrás, um pouco mais, eu estava com 17 para 18 anos, resolvi arriscar tudo na minha vida, literalmente, no começo da minha vida, né? Normalmente as pessoas hoje em dia, mas sempre, se acomodaram, né? Eu resolvi mudar um pouco isso. E eu vou mudar um pouquinho de ângulo aqui, mudar um pouquinho da mão e vou continuar esse assunto para vocês. Porque eu resolvi mudar minha trajetória. Com meus 17, 18 anos, estava numa empresa boa, chance de crescimento excelente. Claro que nem tudo é perfeito, muitas coisas acontecem, né? Porém eu resolvi arriscar tudo, né? Resolvi pedir demissão e tentar meu próprio negócio. Como que eu posso explicar para vocês? Eu senti algo dentro de mim que era muito maior que eu, um chamado, a gente pode assim dizer. Mas eu sabia que alguma coisa eu ia conseguir fazer, eu sabia que alguma coisa ia dar certo. E aí eu peguei todas as minhas economias, tudo que eu ganhei, literalmente, e apostei tudo numa empresa de roupa, uma marca de roupa. E eu botei tudo que eu tinha e o que eu não tinha nessa empresa. E foi o meu maior aprendizado. Eu fali essa empresa e
Com isso, me veio muita ansiedade, muito medo, preocupação, angústia, tudo de ruim que pode imaginar, né, que a gente passa. E isso dói muito. Mas eu resolvi realmente me levantar, sabe? E eu falei, não, ainda dá tempo. E eu acho que assim, ó, nos 45 do segundo tempo, no acréscimo, eu resolvi fazer o que eu amava. O que eu amava de verdade. Trabalhar com vídeos, com marketing. E as coisas andaram. Mas sabe por quê? Eu perdi meu medo e eu aprendi com o meu fracasso. Eu literalmente peguei as âncoras que tinham em mim e joguei no mar, me soltei. É difícil? Extremamente difícil. Mas se a gente não fazer isso, quem vai fazer isso pela gente? Depois que eu fiz isso, tudo mudou na minha vida. Literalmente. Mas vamos dar um pause aqui. Olha onde eu tô. Que lugar mais lindo. De verdade. Olha isso, gente. Olha aqui. Não, e o barulhinho de água. Barulhinho de água aqui, ó. Meu Deus do céu. Se existe coisa melhor, eu duvido. Mas, voltando pro assunto, eu fiz isso, sabe? Perdi meu medo. E eu me reergui, né? Fazendo o que eu amava. Eu me lembro que o meu primeiro mês já foi excelente. Depois que eu comecei a ter essa mentalidade. E tudo mudou na minha vida, tá? Desse tempo pra cá. E um tempo depois, eu li um livro, Napoleão Hill, grande homem, grande pensador, mais esperto que o diabo. Provavelmente você já escutou esse livro aí, já ouviu falar. E normalmente a gente fica pensando no título ali e tudo mais. Mas sério, de verdade, que livro é esse, hein? Aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa com esse livro. De verdade, muita. E hoje tudo que eu tô passando aqui praticamente pra vocês, eu já vivi, tô vivendo ainda. E eu aprendi muita coisa nesse livro e praticamente tudo que eu aprendi é desse livro, né? Que eu tô compartilhando aqui com vocês. Então, quando a gente fracassa e a gente tá no fundo do poço, já parou pra pensar que normalmente o próximo passo, ou ele pode ser muito ruim, ou pode ser a diferença do teu sucesso ou da tua vida medíocre, assim podemos dizer, tá? Às vezes a gente tem que usar essas palavras, porque é um impacto, mas o impacto maior é a gente viver na mediocridade, né? Então, o que é melhor, né? Hoje eu tô aqui pra falar a real pra vocês, né? Ninguém tá aqui a fim de passar a mão na cabeça, né? Tô aqui compartilhando o que eu aprendi com vocês e é algo muito importante que vocês têm que passar pra frente também, esse conhecimento. O fracasso é uma bênção disfarçada, sim. E sim, ele é uma bênção disfarçada. Mas, Jonas, fracasso e sucesso são duas coisas completamente diferentes uma da outra. Uma é 8, outra é 80. Por que elas são tão juntas assim, podemos dizer? Quando a gente fracassa, quando eu fracasso, quando você fracassa, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com o fracasso? Nossa geração, a geração dos nossos pais, aprendeu que a gente não pode arriscar e que quando a gente fracassa, não é pra gente tentar de novo. Mas sabia que o fracasso tá pertinho do sucesso? Sim, tá pertinho do sucesso. Literalmente, tá? Literalmente pertinho do sucesso. O que eu aprendi com tudo isso? Quando eu fracassei e falei minha primeira empresa, eu aprendi muita coisa com isso, sabe? Eu tive uma vontade de me reerguer muito maior do que eu já tive na vida. E eu peguei aquele fracasso e pensei comigo mesmo, sabe? Eu tenho que mudar isso. Eu não posso viver uma vida onde vou fracassar para sempre, não vou ser alguém que um dia eu quero ser, né? Gente, olha isso. A mão dá uma cansada de segurar aqui. Mas olha isso, dá pra escutar o barulhinho da água. Não sei se vocês vão conseguir escutar, mas que lugar incrível, né? Que lugar incrível. Eu pensei comigo mesmo, sabe? O que eu vou fazer com esse fracasso? Vou virar um fracassado pro resto da vida? Não, sabe? E foi aí que eu aprendi uma das coisas mais importantes e uma das lições de vida mais importantes da minha vida. O fracasso é uma bênção disfarçada. E toda vez que eu erro, toda vez que eu perco algo, toda vez que acontece alguma coisa ruim comigo, ou até quando eu fracasso mesmo, eu aprendo tanta coisa com isso. O fracasso, ele ensina
muito mais do que uma vitória. E a gente tem que aprender com isso, tá? Porque se a gente não aprender hoje, infelizmente a gente não vai conseguir mudar muitos dos nossos hábitos. Hoje eu tô aqui, mas por quê? Eu venci eu mesmo ontem e eu venci o perfeccionismo que habita em mim, sabe? De fazer um conteúdo que eu poderia ver assim como mal feito, mas não é. E eu peguei tudo aquilo e eu transformei em sucesso, podemos assim dizer. Não, eu vou fazer, hoje eu vou lá, eu vou falar, eu vou compartilhar minhas ideias e vou fazer isso. Então pensa aí comigo, por que quando a gente fracassa, a gente quer desistir de tudo? Sendo que muitas vezes a gente está pertinho de um sucesso muito grande que tem por vir, né? A gente tem que cuidar com isso, sabe, gente? Não vou dizer pra vocês que não dói no coração a gente fracassar, porque eu acho que eu passei umas das épocas da minha vida ali, eu não sou muito novo ainda, né? Mas foi bem horrível, sabe? Porém, mesmo lá no fundo do poço, a gente ainda tem que olhar pra cima, né? Porque é só olhar pra cima que nos resta. Não tem outro lugar pra olhar. E eu acho que é aí que vem todo o conhecimento, a vontade de vencer, a ambição, que faz a gente sair lá do fundo do poço e ir muito pra cima, muito além. Quando eu fiz isso, tudo mudou na minha vida. Agora eu vou dar uma corridinha e daqui a pouco eu já volto com vocês. Vou mostrar um pouquinho desse lugar pra vocês. Fracasso não é cair, é não levantar pensando diferente, tá, gente? Como vocês podem perceber, eu tô soltando algumas frases durante o vídeo, né? E são coisas que a gente aprende no dia a dia, sabe? E outro pensamento, mas outra sabedoria que eu aprendi ao longo desse tempo, lendo esse livro, é que assim, ó, o fracasso ele é algo que pode acabar contigo. Mas o homem que pensa, a mulher que pensa, que faz as coisas diferentes, aprendem, é o maior inimigo do fracasso, tá? Como vocês viram ao longo desse vídeo, um pouquinho da história que eu contei pra vocês, eu venci o fracasso, e logo depois do fracasso me veio o sucesso, porque eu aprendi com aquilo, né? E de verdade, o que te faz viver todos os dias, sabe? A gente tem que pegar isso, porque essa é a nossa motivação para vencer, pra gente pegar algo tão ruim como o fracasso, o medo, a angústia, a ansiedade e querer vencer, aprender com isso, sabe? Pode ser sua família, pode ser um sonho grande seu, pode ser sua esposa, sua mulher, sabe? São coisas que a gente tem na vida que a gente tem que dar valor e, sabe, acordar todos os dias agradecendo, porque a gente tem alguém do seu lado para te apoiar, alguém ali da sua família sempre te desejando boa sorte, né? Coisa mais linda, né? Porque isso faz a gente ser diferente, sabe? Pensar diferente, dar uma motivação a mais, né? Então, simplesmente foi o que me fez mudar minha mentalidade, mudou minha vida de verdade. Então, se o que você estava buscando era uma palavra nesse momento que você está agora, de uma decisão, de arriscar, ou você fracassou, ou você está sentindo que está fracassando, eu tô aqui para te passar tudo que eu aprendi e tudo que eu estou vivendo hoje porque eu fracassei e deu tudo certo. E para você também vai dar certo. Muitas vezes não vai ser de primeira, como não foi para mim. Não vai ser de segunda, não vai ser de terceira, mas vai dar certo. O problema é que a gente se desmotiva. E isso é normal, mas o problema é que a gente sente medo. Isso não é normal. A gente não pode ter medo. O medo prende a gente, tá? Aprendi isso também. Pensamento positivo, gente. Pensamento positivo leva a gente longe. Então, são esses pensamentos que você tem que ter para sair do fracasso e ir pro sucesso. Eu espero ter ajudado vocês hoje, sabe? Passar um pouquinho do que eu aprendi com tudo isso. E creio que vai ser importante para você também. Então, valeu e abraço.